Notícia urgente, saiba todos os detalhes da renovação de contrato do Filipe Luís até 2027. Bora pro vídeo. Confirmado na manhã de hoje, então, confirmado pelo próprio Flamengo, a renovação, então, do contrato. Eu queria lembrar que já há algumas semanas o Bruno Andrade trazia essas informações pra gente, não é, Bruno? De como a negociação... como existia a negociação, mas que não era tão simples e óbvia como parecia. Mas que alguns pontos ainda estavam sendo ajustados e de fato foi o que aconteceu, Bruno. Bom dia para todo mundo aí, boa tarde aqui para mim. Não custa lembrar, durante muitos dias, não só eu, mas enfim, no Fala Fonte, no geral, a gente contava das dificuldades que o Flamengo vinha enfrentando para conseguir a renovação do Filipe Luís, bem diferente em relação àquilo que o BAP dizia e disse diversas vezes publicamente, que estava muito próximo, que só faltava assinar, e a gente aqui frequentemente dizia: muita calma, tem ali muitos obstáculos, parte financeira, multa rescisória, comissão técnica, etc, etc, etc. Mas enfim, de ontem para hoje foi enfim atingido o acordo verbal durante um fim de semana muito tumultuoso. Foi uma questão técnica, o Filipe Luís não queria reduzir, o Flamengo também não queria baixar a pedida, enfim, ficou ali um quebra-cabeça, um braço de ferro entre os dois, mas enfim, ontem à noite, de ontem para hoje, esse acordo verbal foi atingido. Filipe Luís por mais 2 anos no Flamengo, até dezembro de 2027, e esse acordo verbal existiu ontem por 2 motivos, depois de muitos problemas. Primeiro e mais importante, porque foi o Filipe Luís a baixar a pedida. O Flamengo estava irredutível, o Flamengo não aceitava mais negociar o valor do salário do Filipe Luís e, consequentemente, da comissão técnica. Coube ao Filipe Luís ser ele, então, a puxar o freio de mão, descer ali uma casinha e aceitar a proposta salarial do Flamengo, mesmo tendo Jorge Mendes, seu empresário, batendo na tecla que ele deveria manter o valor. Então foi o próprio Filipe Luís, por iniciativa própria, que assumiu esse valor e aceitou ali redução salarial para poder ficar no Flamengo. Claro que é um acréscimo grande em relação ao contrato anterior, ele vai ter ali um aumento substancial, mas não é exatamente aquele aumento que o Jorge Mendes e que o próprio pediam ao longo dessa negociação. E outro ponto fundamental foi a entrada ou a reentrada do José Botto nessa negociação. Não custa lembrar que em setembro, o Botto fechou verbalmente a renovação de contrato do Filipe Luís e entregou para o BAP. Só que naquele momento o Flamengo não era campeão da Libertadores, não era campeão do Brasileirão, o BAP achou os valores altos e também ficou com medo de renovar com o Filipe pelo timing, porque poderia acontecer de o Flamengo não ser campeão da Libertadores, não ser campeão do Brasileirão e ele ter renovado de forma antecipada o contrato do Filipe. O BAP travou a negociação naquele momento, o Botto saiu de cena, ficou mesmo um negócio entre BAP, Filipe Luís, BAP e Jorge Mendes. Só que ontem, mesmo de férias em Portugal, o Botto foi chamado, muito por conta do Filipe Luís, a relação deles é muito boa, então foi o Botto a reentrar nessa negociação que fez com que ela avançasse, fez com que o Filipe Luís reduzisse a pedida e que o acordo verbal então fosse atingido, anunciado logo no começo de hoje, segunda-feira. Ontem, a matéria do Pedro Ivo, Bruno, completando o que você está falando, falava que o Flamengo chegou a oferecer 2.200.000 por mês ao Filipe. O impasse estava se esse valor já incluía o pagamento de 2 integrantes da comissão técnica, um auxiliar e o preparador físico, se isso partiria, né, já dentro desse valor ou se o Flamengo pagaria a parte mais o salário desses jogadores, desses 2 integrantes da comissão técnica. Então, nesse sentido, foi o Filipe que cedeu? É isso? Vocês têm essa... A minha informação é que o Filipe cedeu. Tá. Automaticamente na pedida. Eu não tenho aqui a confirmação o valor. Se essa cedência também envolve esses 2 profissionais. O que eu sei é que o Filipe cedeu. Foi o Filipe a, entre aspas, perder esse braço de ferro. E não custa lembrar, no geral, e eu dei essa informação e continuo subscrevendo ela, bruto para o Flamengo seria mais ou menos ali 4 milhões de reais, entre 4 e 5 milhões de reais por mês, bruto. Claro que depois limpo, líquidos para o Filipe, seria esse valor que você disse que o Pedro Ivo muito bem apurou durante o fim de semana.
Perfeito. Então é isso, né? Nesse cabo de guerra normal da negociação, o Felipe acabou cedendo, mas assim, cedendo diante de uma valorização também que foi feita. Sim. Felipe. O Felipe Luiz, ele queria permanecer no Flamengo, né? Era mais uma questão de ajuste e também porque tinha a figura do Jorge Mendes, né? Que é um empresário renomado, as negociações se arrastam. Mas o Flamengo, desde o começo, ele estava confiante que iria permanecer com o Felipe Luiz. Era mais uma questão de ajuste. E aí, claro, o Felipe Luiz ganhou tudo nessa temporada, então nada mais justo que ter um reajuste, mais justo que ter um reajuste salarial. E foi o que aconteceu. E um bom valor, porque ontem, né, Hernan, até assim fazendo uma comparação, o Felipe, ele basicamente, até então o salário dele era o mesmo do Guanais no Mirassol. Ele era um treinador que vinha ocupando espaços. Sim, né? claro. E a questão salarial era uma questão que ela passava desapercebida até ele começar a ganhar os títulos que ganhou. Porque no ano passado ele ainda tinha contrato, terminou o ano ganhando uma Copa do Brasil. Esse ano termina o ano ganhando Brasileiro e Libertadores. Então, assim, estava muito defasado. E o Felipe Luiz, lembrando que ele sai do Flamengo como jogador, termina a sua carreira e ele assume como técnico do Sub-17. Então ele vai para a categoria de base para pegar cancha. E era um salário pequeno. E mesmo assim ele ainda teve os reajustes e aí tinha um salário muito baixo em relação ao que é o universo dos salários dos treinadores na Série A. Então a exigência e, claro, evidente, o Jorge Mendes à frente dessa negociação. Inclusive o Jorge Mendes foi eleito o melhor empresário do mundo. Ah, é? Uma eleição que teve ontem. Ah, é? Ele foi eleito o melhor agente do mundo. Global Soccer Awards. Que é o mais importante. Sim. Só complementar isso? Diga. Já não é a primeira vez. Eu acho que já é o 10º ou 11º ou 12º título do Globo Soccer que ganha o Jorge Mendes, mas aqui uma pequena inconfidência. Ele é um dos patrocinadores do evento. Não que tire mérito, porque de fato ele tem uma influência... Ele tem uma influência muito grande. Se não é o maior, é dos maiores de todos os tempos. Mourinho, Independentemente Cristiano do prêmio, Ronaldo, Di Maria, Yamal. Mas ele é um dos patrocinadores desse evento, por isso. É isso, mas independentemente do prêmio, ele é uma figura muito grande no mercado. Pô, mas sacanagem também. Ele é um tubarão. Esse prêmio tubarão, aí, ó. Estão inventando prêmio, porque lá, ontem, nesse aí, deram um prêmio de retorno do ano pro Pogba. Existiu o prêmio retorno do ano e o Pogba ganhou. E ganhou. Pô, só uma coisa. Hater do Pogba. Ah, tá lá então, ó. Renova até o fim de 2027, portanto 2 anos, Hernan. É um período que ficou bom para todo mundo. Inclusive para o Felipe, porque nesse momento o Bruno Andrade já também, ó, algumas semanas já trazia informação aqui do fato do Felipe não ter a licença para comandar clubes na Europa. E o Bruno Andrade explicou pra gente que ele vai conseguir essa licença ou se ele fizer os cursos lá da UEFA, Sim. ou quando ele concluir 3 anos treinando um time profissional. Então, após esse período aí até 27, ele já vai concluir esse período no Flamengo. E tomara que fique por mais tempo aqui. O BAP fala em trabalho a longo prazo, né? Que sempre quis um trabalho a longo prazo com o treinador. Só que esse período, esse contrato novo até 2027, fica muito claro que cada um puxou de um lado, né? Me arrisco até a dizer que o Felipe Luiz, se pudesse, assinaria um contrato de mais uma temporada, de um ano para outro ano, com opção de renovação automática. Mas aí 2 acabou sendo também bom para o Flamengo e bom para o Felipe Luiz de não ser um contrato longo de 5 anos, por exemplo. Até porque, por exemplo, se pinta uma oferta da Europa, resguarda o Flamengo na questão da multa rescisória. Então, né? como é que ficou isso daí? Isso foi divulgado e a gente tem essa? Porque ontem, Bruno, alguns rubro-negros estavam assim questionando o fato do Felipe exigir uma multa baixa. No caso, o Jorge Mendes exigindo essa multa baixa. Aliás, assim que é anunciada a renovação, a primeira pergunta que eu faço, enfim, por uma fonte muito próxima ao processo, era a confirmação da multa rescisória. Porque os detalhes a gente já tinha praticamente de antemão. Tempo de contrato, que a redução teria sido mais pelo Felipe do que propriamente pelo Flamengo. Então me confirmam a redução do Felipe, mas não me abrem 100% a questão da multa. A minha interpretação, claro que a gente não pode trabalhar com interpretação, tem que ser informação, e a ideia é, ao longo da semana, ter essa confirmação, mas se foi o Felipe Luiz a ceder, acredito eu, numa interpretação muito rápida,
que a multa é muito mais favorável ao Flamengo do que ao Felipe. Então seria uma multa alta, ou como acontece muitas vezes na Europa, nem tanto no Brasil, que é o restante do contrato. Ou seja, se alguém quiser contratar o Felipe Luiz daqui 3 dias, paga praticamente a totalidade do contrato dele. Se quiser contratar o Felipe Luiz no último ano de contrato, paga o último ano de contrato ao Flamengo. Mas enfim, eu não quero me meter aqui em lençóis que eu não consigo dobrar nesse momento, mas basicamente eu acho que foi o Felipe Luiz também a descer essa pedida em relação à multa rescisória, mas fico aqui em busca de confirmações. Antes de prosseguir com a notícia, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Depois de uma longa novela, o Flamengo chegou a acordo de renovação com o Felipe Luiz e sua comissão técnica. O anúncio da renovação de contrato foi na manhã dessa segunda-feira. O treinador receberá uma valorização salarial e vai assinar por 2 anos, até o fim de 2027. Felipe Luiz recebeu o mesmo salário quando assumiu o Flamengo em outubro de 24, após a demissão do Tite. Era o menor salário entre os treinadores da Série A do Brasileirão. Ele receberá um aumento considerável com o novo contrato, mas não será o maior do país. A negociação acontecia desde o primeiro semestre e os últimos dias foram de muitas conversas até chegar num denominador comum. A questão financeira foi o principal empecilho, mas o Flamengo esticou a corda e chegou perto de Felipe Luiz pediu. As bonificações e multas rescisórias foram outros pontos que o clube precisou flexibilizar para manter o técnico. Mas para sair o acordo, Felipe Luiz precisou ceder, reduzir a pedida e aceitar o pacote oferecido pelo Flamengo, que já incluía as remunerações dos seus 2 auxiliares, Ivan Palanco e o preparador físico Diogo Linhares. Após quase desistir do negócio no fim de semana, o clube recebeu na noite de domingo a resposta definitiva para fazer o anúncio na manhã dessa segunda-feira. O desfecho positivo só foi possível porque havia de ambas as partes o desejo genuíno de continuidade do projeto, além da disposição conjunta para convergir interesse e construir um acordo equilibrado e sustentável que atendesse os anseios do técnico, mas também as políticas de governança do clube estabelecida pelo BAP. Declarou José Boto, diretor executivo do clube. E aí, nação, deixa nos comentários, gostaram da renovação do Felipe Luiz ou preferiam um outro técnico? Deixa nos comentários. Mas era isso, nação. Se gostou, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, abraço, fui!